Graça e paz, Deus abençoe a todos. Continuando aqui a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, ele está falando do exercício dos dons espirituais com vistas à edificação da igreja. Ele apresenta uma orientação no tocante à organização da igreja, na qual estão presentes os dons espirituais, as manifestações do Espírito Santo. Invariavelmente, toda a igreja é dotada de indivíduos e de pessoas com dons espirituais. Quando se fala de dons espirituais, o interessante é que os dons espirituais, quando você estuda a espiritualidade, o dom espiritual não tem uma relação muito direta com o desenvolvimento, o crescimento, com a piedade, com a santificação, com a maturidade espiritual, tá bom? O dom espiritual, ele é algo perfeitamente comum ao ser humano, porque o ser humano é uma entidade espiritual. E no ambiente correto, no ambiente adequado, debaixo da devida instrução, da devida orientação, esses dons são despertados pelo Espírito Santo ou são acrescentados pelo Espírito Santo. Via de regra, eles são acrescentados ou despertados, ou seja, colocados de modo tal que, ao serem exercidos, eles contribuem para a edificação de todo o povo de Deus, tá? Dom espiritual não prova identidade cristã. Falar em línguas estranhas, profetizar, interpretar, isso não é garantia de absolutamente nada, tá bom? Dons espirituais estão totalmente voltados ao serviço cristão, tá bom? Então, todo o dom é espiritual. Alguns fazem divisão em dons naturais e dons espirituais. Não existe essa divisão. Não existe essa divisão. Alguns entendem que algumas manifestações espirituais são mais importantes ou relevantes do que outras, quando de fato a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina isso. A vida cristã, como um todo, ela não só pode, como ela deve ser um instrumento de serviço a Deus, um instrumento de louvor e de adoração a Deus, tá? Mas as questões espirituais, elas não são apenas instrumentos para o serviço ou para o bom serviço cristão, mas também elas podem auxiliar a pessoa na sua jornada. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui, né? Seguir o caminho do amor, ou seja, sigam o caminho de Cristo Jesus, ou seja, sigam em Cristo Jesus, a união com Cristo, sigam com Jesus Cristo e exerçam os dons, e exerçam com zelo os dons espirituais, ou seja, não pare de trabalhar. Viva para Deus e expresse o seu amor a Deus ao próximo. Então, a manifestação espiritual é também um ato de obediência ao mandamento de amar a Deus e amar ao próximo, com todas as ferramentas possíveis e disponíveis, ou seja, com a inteireza, com a integridade do nosso ser. Essa é a orientação do apóstolo. E ele entra aqui, né, no que diz respeito à edificação da igreja, quais são os dons, ou quais são as manifestações ou as operações que são mais relevantes para o corpo de Cristo, para a igreja como um todo. Então ele discorre sobre isso. E aqui no finzinho do capítulo 14, né, que ele falou dos profetas, na reunião da igreja, que fala em 2 ou 3, ou seja, o apóstolo Paulo espera que na igreja tenha 5, 6, 7, 10 pessoas capazes, aptas ao exercício da palavra profética, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a palavra de revelação, tudo isso, tá? O apóstolo Paulo espera que esses dons estejam presentes, atuantes, devidamente disciplinados, desenvolvidos e sob o controle, porque o objetivo é a edificação, tá? Que falem 2 ou 3 e os outros julguem o que foi dito. No caso de ser concedido uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro.
se tem algo a dizer. Então, aqui, a figura do presidente, né, da pessoa que preside a reunião, a pessoa alerta o outro, né, para encerrar, e a palavra passa, tudo feito com ordem, com disciplina, com organização. Isso envolve uma vida comum, caminhar junto, caminhar lado a lado, tá bom? Isso envolve uma jornada cristã de fato, tá bom? E ele segue aqui dizendo: porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos sejam orientados e encorajados. Todos os que têm o dom não só podem, como devem exercitar esse dom para o benefício de todos, mas que se organizem. E ele diz aqui: o espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas. Então não confunda manifestações ou reações que dizem respeito à emotividade do indivíduo com a atuação do Espírito Santo. Eu tenho um livro aí do Jonathan Edwards, né, que fala sobre as manifestações espirituais. É uma ponte para o nada, né, uma ponte que liga o nada ao lugar nenhum. Jonathan Edwards é um pastor, um teólogo americano, ele morreu muito jovem, e ele tem um sermão lá, Pecadores nas mãos de um Deus irado, e as pessoas marcam, né, o ministério dele por esse sermão ou pelos eventos decorrentes daquele sermão, mas ele era mais do que um bom pregador, ele era um excelente, um exímio teólogo. E o período nos Estados Unidos chamado de despertamento, o grande despertamento anterior à Guerra Civil, foi marcado por essa ida das pessoas para a igreja, esse despertamento. Alguns falam que os ministros boicotaram o despertamento espiritual e se contentaram em receber as pessoas nas igrejas. Meu Deus do céu, isso é também muita presunção, jogar tudo que aconteceu em vista dos eventos consequentes. O fato é, esse despertamento, avivamento, seja lá como se queira dizer, não foi capaz de evitar entre os americanos toda aquela matança decorrente da guerra civil. Eles se mataram por questões políticas e principalmente econômicas. Não entraram num acordo, não houve consenso, e esse despertamento lá não foi suficiente para evitar a tragédia que foi a Guerra Civil norte-americana, tá bom? Aí, se você quiser estudar a história dos avivamentos, dos despertamentos, você vai passar por isso daí, tá? Por que não foi suficiente? Porque as pessoas não quiseram abrir mão das suas próprias convicções. É sempre assim. Nunca foi, nunca será por falta do testemunho de Deus. Nunca foi ou nunca será por falta do conhecimento da palavra de Deus. Deus chamou atenção para o que era importante. As pessoas aceitaram até certo ponto, como nós hoje também, tá bom? Como cada geração enfrenta o seu próprio desafio. Muitas vezes o avivamento serve para um despertamento, ele tem os seus resultados, ele tem os seus frutos, ele prepara pessoas, indivíduos, grupos, sociedades para enfrentarem um terrível mal, que poderia levar a uma erradicação de toda uma nação. Mas isso nem sempre é capaz de evitar esse mal, ou pelo menos parte desse mal. Uma das poucas nações que nós vimos que um despertamento espiritual, um avivamento espiritual, no entendimento até das pessoas que não têm nenhuma relação com a fé cristã, conseguiu evitar uma revolução, diz respeito ao avivamento no Reino Unido, lá, né, o movimento dos irmãos Wesley, os metodistas, né, porque eles eram metódicos. Wesley nunca foi metodista, ele sempre foi metódico. Ele nunca saiu da igreja anglicana, ele nasceu e morreu na igreja anglicana, ele era um ministro anglicano, ele nunca deixou de ser um ministro da igreja anglicana, mas o trabalho realizado deu origem à igreja metodista, né? As igrejas metodistas que nós temos atuantes aí no mundo hoje. Então,
O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas. Alguma coisa é tolerável no início da jornada cristã, quando a pessoa ainda não possui a maturidade, o discernimento e nem todo o controle decorrente da reação de uma manifestação, de uma atuação do Espírito Santo, tá bom? Mas o que se espera é que as pessoas amadureçam, que as pessoas cresçam, que mantenham o domínio de si mesmas. Porquanto Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz. Se trouxe confusão, é melhor parar, sentar, conversar, estudar, orar, clamar, pedir perdão a Deus e recomeçar aos poucos, procurando sempre a orientação de Deus e a submissão à palavra de Deus. Como em todas as assembleias dos santos, aqui é forte. Como em todas as assembleias dos santos, as mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas, quando não lhes é permitido falar, mantendo-se em atitude de respeito, como também a lei ordena. Se desejarem saber mais sobre algum ensino, questionem a seus maridos em casa, porque para a mulher é vergonhoso conversar durante as reuniões da igreja. O apóstolo Paulo, o rabino Saulo, ele é enfático nesse sentido, tá? Todo o ministério, todo o ofício, toda a governança da igreja, toda a administração estava nas mãos dos homens. Então, o comportamento das mulheres deveriam e devem ainda, né? O comportamento de todos, não é só das mulheres, né? Não é porque é homem que pode chegar aí fazendo algazarra, firula, né? Passinho, essas coisas. Respeito, a reverência. O comportamento das mulheres, por que o apóstolo Paulo é tão duro com as mulheres assim? Ele não é duro com as mulheres assim. Aquela região, aquela cidade, tinha uma cultura religiosa que envolvia a prostituição, tá? Houve, provavelmente não era tão intenso assim nesses dias como foi no passado, mas ainda era uma marca presente naquela região, em boa parte do mundo antigo, cultos ou religiões vinculadas à prostituição cultual, em que a presença e o comportamento das mulheres tinham esse propósito. Então, de maneira nenhuma, o culto cristão, a reunião cristã poderia permitir-se desenvolver aspectos ou características irreverentes ou imorais, que criasse desconcerto, que criasse constrangimento para os homens. Tá? Então, as mulheres deveriam, o máximo possível, nas igrejas, ficarem em silêncio. Ele está se referindo aqui à questão das dúvidas e dos questionamentos. Aqui estavam juntos, talvez em ambientes comuns, no início, devido à dificuldade ainda da organização e do uso de ambientes específicos para as reuniões das igrejas, tá bom? Então, pode ser que houvesse reuniões comuns, homens e mulheres, mas o que se procurava fazer era separar, porque essa era uma tradição dos judeus daquela época. Hoje há sinagogas que não estão presas a esse costume, mas o que se procurava fazer era separar os homens num ambiente e as mulheres em outro ambiente. Talvez alguma curiosa, de vez em quando, chamasse a atenção do marido. O que é que ele está falando aí? Esse chamar a atenção, esse desviar a atenção, isso na mente do apóstolo Paulo, você precisa compreender o apóstolo Paulo como um rabino, né, com uma formação rabínica, como um fariseu. Então, há uma preocupação muito grande em relação a isso, principalmente numa igreja em que o sujeito estava vivendo com a madrasta. Um crime. Isso é crime.
Hoje, esse tipo de atitude não constitui crime. Pelo menos no Ocidente, não é considerado crime, tá? Relações incestuosas, por mais deploráveis, por mais não são consideradas crimes, mas a imoralidade permanece, o pecado permanece, o desprezo para com a palavra de Deus permanece. Então você precisa entender isso. É uma igreja que permitia que um sujeito que vivia com a madrasta participasse, todo sabendo daquilo, tivesse comunhão com a igreja. Não tomou nenhuma providência em relação a esse assunto. Então, essa é a igreja. Então, as mulheres não deveriam se permitir desviar a atenção de quem quer que fosse durante as reuniões cristãs. Tá bom? Aí vem a questão da submissão, da reverência, do cuidado, tá? Mas o apóstolo Paulo ele é bem enfático, né? Ele é bem enfático. E ele continua aqui: se desejarem, perguntem em casa. Aí, no tocante a isso, e não só a isso, mas a tudo que ele está dizendo, ele chama aqui a atenção. Porventura, a palavra de Deus teve origem entre vós? Ele está sendo duro com a igreja de Corinto. Sois vós o único povo para quem a palavra de Deus foi entregue? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que o que vos escrevo são mandamentos do Senhor. No entanto, se alguém não reconhece essa verdade, deixe que tal pessoa siga em sua ignorância, que siga o seu caminho. Concluindo, caros irmãos, aperfeiçoai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em línguas, porém tudo seja realizado com decência e ordem. O comportamento das mulheres seria um indicativo disso, porque o indicativo da degradação espiritual da igreja. Muito embora uma igreja fervorosa no tocante ao querer manifestar dons espirituais, não estava levando em consideração a necessidade da organização, da disciplina, da submissão à palavra de Deus e de ter como objetivo principal a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus para todos. E o comportamento das mulheres aqui era uma marca, tá bom? Às vezes nós vemos isso, alguns comportamentos que chamam a atenção não para o bom aspecto, né? Chamam a atenção para algo que não é o propósito, né? Salvo algum outro desorientado, ninguém vai para a igreja para pensar em outra coisa que não seja em Deus. O ambiente é preparado para isso, as pessoas estão ali com aquele propósito e a reunião deve ter essa marca, todo o desvio. E aqui as mulheres aí, sem querer ofender, acabavam algumas chamando a atenção indevidamente para a sua condição. Isso é um escândalo na mente do judeu daquela época, tá? Isso era absurdo, isso era uma coisa assim inaceitável, inadmissível. E ele diz: irmãos, no tocante a tudo isso, Paulo está orientando a igreja, reconduzindo-a. Essa igreja está sendo chamada ao arrependimento. A igreja de Corinto está sendo convocada a retornar para Deus, a converter-se para Deus, a arrepender-se para Deus. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Só o apóstolo Paulo, só um homem muito submisso a Deus, consegue enxergar esperança nessa igreja. Tá? Ele e aqueles que por ele foram enviados, todos sob a direção do Espírito Santo, quando foram levados para socorrer a igreja de Corinto, foram na confiança de que a igreja era igreja de Cristo Jesus. Estava desorganizada? Estava desorganizada. Tinha bagunça? Tinha bagunça. Tinha baderna? Tinha baderna. Tinha coisa estranha? Tinha coisa estranha. Tinha pecado? Tinha pecado. Tinha comportamento criminoso? Tinha comportamento criminoso. Mas a sua gênese, a sua origem, estava
na fé em Cristo Jesus. O que não estava havendo era perseverança no caminho. O que não estava ocorrendo é a devida instrução ou submissão ao que foi transmitido e passado para aquela igreja. Por isso que o apóstolo Paulo: lembro-vos do Evangelho. Ele está falando de Jesus Cristo. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. Olha a advertência. A fé pode ser vã. A fé pode ser inútil. O Evangelho, através do qual somos salvos, é sinônimo de Jesus Cristo. Nos apegar à convicção, à fé, à palavra é o verbo vivo, é o verbo encarnado, é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o dom supremo, Jesus Cristo é o cabeça da igreja, Jesus Cristo é tudo para a igreja. Então o apóstolo Paulo, de novo, está falando de Jesus Cristo, porque é só o que ele faz nas cartas dele, tá? Se você se debruçar, ler e prestar atenção, ele não é um repetidor. Ele não é como os evangelistas lá, né, os que escreveram os evangelhos. Ele não está preocupado com a narrativa. Ele tem em mente o sentido e o significado da vida de Cristo Jesus. A revelação de Cristo Jesus. O que isso significa na vida do homem, na vida da mulher, na vida daquele que crê, da pessoa que é temente a Deus, daquele que quer viver para Deus, daquele que quer se submeter a Deus. Jesus Cristo. E ele interpreta tudo em termos de Jesus Cristo. Essa é a beleza dos ensinamentos do apóstolo Paulo. Então é possível ter crido em vão? É possível ter crido em vão quando a vida não reflete a fé declarada no seu início, quando a vida se desvia do caminho da verdade. Sigam no caminho, sigam em Cristo, com Cristo. Porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu igualmente a mim, como a um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos, que nem mereço ser chamado de apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham realizado eles, é isso que pregamos e é nisso que crestes. Jesus Cristo, de tudo que o apóstolo Paulo fala aqui, o importante é estar firmado em Jesus Cristo. O fundamental mesmo é reconhecer Jesus Cristo como o dom de Deus. Jesus Cristo como a encarnação da graça de Deus, como a revelação máxima e sublime do amor de Deus e do compromisso de Deus em resgatar o pecador da sua triste condenação, trazendo-o para o reino da luz, enchendo-o de graça, sabedoria, amor e garantindo que a sua vida seja conduzida para a eternidade. Em termos de dons espirituais, é isso que importa para o apóstolo Paulo. Se não resulta em louvores a Deus, se não resulta em fortalecimento da fé em Cristo Jesus, é inútil. Pode esquecer, pode deixar para lá. Porque a prioridade é vivermos para Cristo Jesus. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.